Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Hoje aqui nós vamos transformar o Casa Concreta num fórum. Nós vamos transformar isso aqui numa casa do direito, porque nós vamos falar sobre direito imobiliário, vamos falar sobre regularização. Olha, nós temos aqui a doutora Elizabeth Ramos. Muito obrigado por sua presença, doutora. A doutora Elizabeth, ela é advogada, ela é especialista em direito imobiliário, tem um vasto conhecimento e experiência nessa área. Eu até estava brincando com ela aqui, né, que ela tem a maior das qualificações de alguém que queira trabalhar no direito imobiliário, que é ter trabalhado na quarta zona. Só quem sabe... Só quem conhece aqui numa casa de Fortaleza, né? A quarta zona sabe que a quarta zona ela é extremamente criteriosa. Então, só trabalha lá quem realmente passou num teste, sabe? No teste da NASA ou então de Harvard, alguma coisa desse tipo. Então, ela carrega no currículo dela, né, essa comenda, né, de ter trabalhado, esse título de ter trabalhado lá na quarta zona, e foi nada mais, nada menos como analista de escrituras públicas. Não tem negócio imobiliário sem escritura ou sem contrato com força de escritura, né, doutora? Exato. Então, e ela trabalhou exatamente fazendo essa análise. Será que essa senhora sabe de tudo? Sabe tudo, gente. E ela também é concursada do Tribunal de Justiça, atua como juíza leiga. Sobre quais temas? Quais são os temas que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Nós vamos tratar sobre estratégias tributárias. Tá certo? Você gosta desse tema, né? Análise de documentos, de contratos, né? Como é que a gente evita problema antes da compra? Resolver problema depois da compra, depois que a compra foi feita, não tem nada a ver, né? Então a gente tem que se prevenir. E como é que funciona essa questão da regularização? Porque a regularização ela se divide em judicial e a extrajudicial. E a extrajudicial, não é isso? E ela também, gente, eu trouxe aqui um caso. Nós vamos começar logo, por exemplo, vamos começar logo aqui, ó. Tá bom? Com a temperatura lá em cima. Ela vai falar agora, logo de início para a gente, de um caso muito curioso, de um estrangeiro. Você atende muitos estrangeiros, né? Você atende vários estrangeiros também. De um estrangeiro que comprou um imóvel e comprou esse imóvel de Poceiros. E ele se viu, ele comprou um imóvel e, na verdade, ele comprou foi um problema muito grande, porque não o imóvel era problema, o imóvel era bom, senão ele não tinha comprado. Sim, maravilhoso. O problema era não ter seguido o passo a passo correto, não ter recebido a orientação necessária. E depois foi que chegou. Sim. Chegou com a doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, seja muito bem-vinda. É uma alegria. Antes de qualquer coisa, Paulo, muito obrigada. Você é uma pessoa maravilhosa. E estar perto de você, eu sou uma aprendiz, na verdade. Não me sinto, eu sou uma aprendiz, porque a sua experiência, você atua muito melhor do que muitos advogados. Imagine você sendo advogado. É o presidente da UAB. Não ia prestar, não. Eu quero resolver todas as coisas. Tem coisa que não dá para ser resolvido ou não pode ser resolvido, e eu queria resolver tudo, e aí não ia prestar. Cada um no seu lugar. Eu me lembrei de um provérbio que diz, né? Diante da honra vai a humildade. Então, você é a pessoa humilde, por isso que tem um destaque, um respeito. Que bom. E eu não poderia iniciar dizendo qualquer coisa antes de te falar muito isso. Muito obrigado. Então, agradeço de coração. Vamos para o caso do estrangeiro sem dizer o nome dele. Como é que foi essa história aí? Então, Paulo, como... Igualmente, você que tem bastante clientes estrangeiros, eu também atuo, principalmente com europeus, que vêm para o Brasil com um sonho de construir a vida aqui, de se aposentar aqui, investir. E aí, muitas vezes, não tem o domínio da língua, obviamente. Sim. E muitos corretores também não falam inglês, você fala muito bem. Mas muitos corretores não falam inglês. Tudo mais difícil. A comunicação em português já não é tão fácil, imagine em outros idiomas. Em outras línguas, E para explicar o direito imobiliário, que é um mundo à parte, muito pior. E esse caso foi justamente isso. Comprou de um poceiro. Um poceiro? De um poceiro. Essa pessoa tinha o quê? Tinha uma escritura. Uma escritura de posse? Uma escritura pública. Com cessão de direitos reais. E a pessoa comprou, confiando, né, em quem indicou e tudo mais, a questão da confiança, que é um perigo, né? Você tem que ter referências. E simplesmente não analisou matrícula. E existe matrícula. Tinha matrícula? Existe matrícula. Do imóvel. Do imóvel. E aí, quando a situação já chegou, alguém indicou, doutora Elizabeth. Quando eu fui ver a situação, então, judicialmente, né, obviamente, comprou de boa fé,
O dono na época era apenas do terreno. Hoje já tem uma casa construída, mas o nosso cliente, graças a Deus, tem já há um tempo nesse bem. Uhum. E, enfim, estamos discutindo. Ainda está em disputa? Ainda está em discussão. Uhum. Mas é o cuidado que eu falei para você, certo. Né? Olha, Paulo, olha então, a situação. Eu quero explorar um pouco mais essa situação aí. Vamos lá, porque a gente passa por isso todo dia. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece o tempo todo. Né? Vamos lá. Primeiro, essa escritura de posse, ela tinha sido de cessão, não é isso? Uma cessão de direitos. Quem foi o cedente? Ou seja, quem cedeu esses direitos? É a mesma pessoa que era dona do imóvel na matrícula ou não? Não. Olha aí, gente, começa daí. Não mesmo. Na matrícula tem um dono, porque é o dono real. Sim, é o proprietário. É o proprietário. E foi feita uma escritura. Lavrada em cartório. Lavrada em cartório, não é isso? De uma pessoa que não era a dona, passando os direitos para esse cidadão que estava agora vendendo, que era o posseiro. Exatamente. Passando os direitos para o posseiro. E talvez até esse posseiro... Não, o posseiro passando para o meu cliente de boa fé, como se fosse dono. Agora que eu entendi. Desculpe agora que não ficou claro. Não, mas pronto, agora sim. Que eu estou entendendo. O posseiro, estava lá uma pessoa... Se fez posseiro, como dono. Se passou por dono... Então ele usou de má fé, porque ele sabia que não era dono. Sim, obviamente, se existe a matrícula é o princípio da publicidade, sem ninguém dúvida. Pode dizer, mas é o cuidado que, lamentavelmente, o meu cliente de boa fé não fez a busca mínima da análise da matrícula. Pronto. Porque você sabe, Paulo, que todo mundo fala, tem que analisar a matrícula. Não apenas a matrícula, existem outras formas também de você se precaver. Como porque é que é isso? Por exemplo... Não é só a matrícula? Não é só a matrícula. A matrícula é o principal, porque a matrícula é o histórico do imóvel, histórico do né? imóvel, sim. É todo o histórico. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem um olho treinado igual você, a mim, vai ver lá expedientes judiciais. Aí vai passar, vai deixar... Gente, cria a red flag imediatamente. Expedientes judiciais, para bandeira tudo. vermelha. Bandeira vermelha. Alerta total. Entendeu? E daí esses vai expedientes, eles estão lá na matrícula, eles aparecem como averbação, como registro? Às vezes nada. Às vezes como averbação, como né? Averbação. Porque registro é outra coisa. Averbação é só anotação, informações, isso, anotações, né? informações, não é isso? Existe essa diferença, viu, gente, né? Isso. Averbação e registro. Só tá lá uma anotaçãozinha, aí tem a data, né? E então, por exemplo, então a gente já vai aprofundando em outro aqui a gente vai, mergulha, sai de novo, bota a cabeça para fora, vamos, nós não podemos deixar ficar... O fio da e não podemos deixar espaços, lacunas, tá certo? Vamos preencher todas elas. Maravilha. Expedientes judiciais numa matrícula. Aí, o que acontece? O que eu deveria fazer numa situação dessa? Primeiramente, procure um excelente advogado na área imobiliária. Porque, às vezes, Paulo, não por má vontade, um colega advogado que não é da área, não tem conhecimento, então ele não vai saber nem orientar. O que acontece muito na área judicial lamentavelmente, de alguns... interessados serem prejudicados justamente pela condução de um processo não bem assessorado. Gente, é o seguinte, a doutora está dizendo aqui o seguinte, eu vou fazer uma metáfora aqui, tá? Você chega em um médico e ele lhe pergunta o que é que você tem, aí ele diz, não, eu posso lhe tratar assim, diz, qual é o seu problema? Aí você diz, não, é uma coisa que eu sinto no meu coração, digamos que seja no coração. Aí o médico diz, não, eu sou médico. Aí o paciente chega e diz assim, mas o senhor é médico de quê? Não, eu sou urologista, mas eu entendo também de coração. Não vai entender. A não ser que você seja um cardiologista. O que ela está dizendo é o seguinte, não é o fato de alguém ser advogado que ele sabe de direito imobiliário. Direito imobiliário é um mundo à parte. É uma segmentação, é um nicho, é uma especialização dentro do direito. Então, não basta que alguém seja advogado. Não, Paulo. Tem que ser advogado com especialização em direito imobiliário. Eu lhe cortei quando você disse, mas é porque é importante essas coisas. Sim. O nosso papel aqui é esse, tá certo? É instruir as pessoas. Eita, anota aí. Ei, amor, anota aí. Agora, tem alguém aí agora dizendo assim, minha filha, anota aí agora. Anota isso aí que ele está dizendo. Não pode procurar só um advogado, tem que ser um advogado especialista em direito imobiliário. Porque deixa, às vezes, passar o expediente judicial. É isso que você falou? Sim. Expediente judicial. E o que muitas vezes é esse expediente judicial na matrícula?
como nós dissemos, uma bandeira vermelha, foi feita a busca, né, pelo oficial, né, pelos servidores do cartório, que tem alguma coisa relacionada com esse imóvel. Sim. Alguma empresa discutindo alguma situação, tem aí um casamento, tem aí uma penhora. Paulo, eu advoguei uma época Sim. para alguns políticos. Só a parte imobiliária, certo. Nada a ver com política, apenas a parte de imóveis. Tem uns alguns ex-candidatos, né, ex-políticos aqui, com as matrículas dos imóveis cheias de restrições. Eu estou passando por uma situação dessa agora. Processos de improbidade administrativa. Então, a matrícula cheia não pode alienar, não pode fazer nada. Eles ficam inalienáveis, né? Ficam inalienáveis. Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Comum. Não pode fazer nada. E agora tem uma coisa que eu acho que é mais perigosa. Me esclareça aqui, por favor. Às vezes, algum processo está em curso, não está sentenciado ainda, não está transitado e julgado ainda, e na matrícula não aparece inalienabilidade. Ele não está inalienável, ou seja, ele pode ser alienado, ainda pode, mas já tem lá uma anotação de que existe um expediente judicial sobre aquele imóvel. Isso. Não acontece isso? Acontece, sim. Vocês estão entendendo aqui o risco que uma pessoa, desconsiderando ou ignorando isso de uma matrícula, corre? Porque ela pode comprar e dizer, não, mas não tinha nenhuma restrição à venda. Sim, não tinha nenhuma restrição à venda, mas tinha um processo em curso que alcançaria aquele imóvel. E pode-se, inclusive, reverter, não é isso? Pode-se chegar a reverter. Diga aí. Sim, nesse ponto, para a gente não... Aproxima só do... Sim. Como nós dissemos... Pode só voltar um pouquinho? Não, seguinte. Inalienável, não aparece nada de inalienável. Ah, sim. Só aparece o expediente judicial. Exatamente. O que eu ia dizer. Aí a pessoa já... Não, mas aqui está dizendo que pode... Aqui não tem dizendo nada que não possa vender. Exatamente. Foi o que eu disse no início. Apenas a análise da matrícula não garante segurança jurídica total. Por que isso? Como você acabou de falar, eu, pelo menos, quando eu assessoro o meu cliente, passo consultoria, eu faço a busca nos sites da Justiça, porque nós temos, né, por nome, a não ser que sejam processos com segredo de justiça, que nós não temos como saber, tem como pelo menos fazer essa pré-análise, né? Você não tem acesso aos autos, mas você sabe que existe um processo, ou não? Não, nem sabe que existe um processo. Nem aparece. Não né? aparece. Ah, tá bom. Então, mas você tem como saber? Você faz essa... Sim, tem como. Nós temos algumas ferramentas. E nem isso garante a seguridade total, porque existem também os outros estados, a pessoa tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada. Enfim, são cuidados básicos mesmo. Vamos falar aqui, então, já que a gente está nessa seara, vamos falar sobre os cuidados que um comprador deveria ter. Na verdade, ele não, né? Não é o comprador. Mundo, né? Quem deveria ter esses cuidados era o advogado dele. E quando ele não tem advogado... Não, né? aí, meu amigo, você quer fazer um voo sem piloto. Você quer ser o piloto do avião. Vamos logo botar desse jeito, né? Que cuidados precisam existir quando se vai comprar um imóvel? O que eu olho? O que eu tenho que olhar? Tenho que começar por onde? Qual é o primeiro passo? Então, Paulo, como você disse, procurar profissionais habilitados. Um corretor excelente, com respeito no mercado. Um advogado, porque ninguém sabe tudo, né, Paulo? Então, é o corretor, é o advogado, é um contador para poder fazer direitinho, né, a questão tributária, né, emitir as guias, tudo certinho. Então, é um trabalho em conjunto. Você está falando de procurar um especialista, especialistas. Não é isso? Pois, você não pode dizer isso não, mas eu como corretor, porque você está sendo política, você está sendo diplomática, você está fazendo a política de boa vizinhança, mas eu como corretor, e como eu sei das marmotas que acontecem, deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum comprador poderia ou deveria entrar num processo de compra de imóvel sem chegar no seu corretor e perguntar quem é o seu consultor jurídico. Excelente. Devo ou não devo dizer isso? Deve, principalmente de médio e alto padrão. Principalmente. Aliás, de todos os padrões, mas principalmente devido ao risco. Os riscos. Você, como cliente,
comprador de imóvel, tem que chegar para o corretor que está te apresentando o imóvel e perguntar assim, quem é que dá o suporte jurídico de vocês? Ah, não, sou eu mesmo. Corre fora. Porque eu, com 37 anos de mercado imobiliário, com 23 de corretagem, com 20 de imobiliária, eu não tenho coragem de ser o analista dos meus processos, ou seja, das minhas transações imobiliárias. Eu não tenho coragem de fazer isso. E olha que eu conheço, eu já vi muita coisa. Mas eu não sou um especialista em direito imobiliário, eu sou um prático. Então, nós temos um escritório, um escritório especializado em direito imobiliário que não é bandeira vermelha. Quando levanta uma bandeira amarela, não é nem laranja, muito menos vermelha. Quando levanta a bandeira, a nossa analista, nós temos uma analista jurídica dentro da imobiliária, e ela diz, seu Paulo, tem um negocinho aqui que eu disse, manda. Eu já sei qual é a resposta, mas mande. Eu faço desse jeito. Eu já sei. Você tem feito isso, porque se não estiver fazendo, está correndo risco, não está ou não está? Sim. E quando a pessoa vai comprar um imóvel, para muitas pessoas é apenas um investimento financeiro, mas para muitas pessoas é um sonho. Você, Paulo, imagine quantas histórias você deve escutar. É alguém que está vendendo, não porque queira, mas precisa, então está se desvencilhando daquele bem. Imagine. Quem está comprando aquele sonho, né, de começar uma vida nova. Então, a questão é emocional, é o desgaste emocional. O financeiro, né, e o jurídico vem depois, mas o desgaste que a pessoa tem, o estresse... Eu tento tratar meus clientes com muito carinho, porque eu entendo como é que funciona. Você sugeriu, então, que procure... Vamos logo fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui? Vamos, acordo extrajudicial? O acordo extrajudicial é o seguinte, tem que ter um advogado nessa história. Tem que ter. E um advogado com especialização em direito imobiliário. Sim. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse acordo? Porque eu duvido que você entre numa cirurgia sem um anestesista. Deus me livre. Você não entra numa cirurgia sem um anestesista. Como é que você vai entrar numa operação de mercado imobiliário sem um advogado? Exatamente. Concorda comigo? Plenamente. Então pronto. Então estamos de acordo. Tem um advogado. Quais são as... Para que eu devo olhar logo no começo dessa operação? Pronto. Achei o imóvel, é aquele imóvel ali. Olha, fiz a proposta, tá não sei o quê, fiz uma proposta, aceitou a proposta, tá tudo certinho. Vamos partir agora para o fechamento, que é o que eu chamo de fechamento. Sim. Por onde a gente começa a olhar? E eu já tenho lá um advogado e tudo. O que esse advogado deve olhar? Pronto. Primeira coisa. Documentação. Que documentação é essa? Juntada de documentação. Primeiro documento que você chama logo. Desse imóvel. Quem é o dono legal, o proprietário. Quem é o dono? Quem é o proprietário. Que a posse é uma coisa, o proprietário posse é uma coisa, a propriedade é outra. Propriedade é outra. Onde é que eu vejo isso? Primeira em qual coisa, documento? Você tem que procurar o cartório de registro de imóveis, né, da região, da circunscrição, da localização do imóvel, da situação do imóvel. Tendo esse documento em mãos, qual começa é o documento? a matrícula. Matrícula. Mas nem, não é escritura. Não, é matrícula. A matrícula, alguns imóveis mais antigos ainda nem tem matrícula, são inscrição, que é aquela transcrição. E daí você vai fazer aquela análise. Se não tiver o quê? A matrícula? Se não tiver a matrícula, desconfie. Faça a busca. Tem que fazer busca. Né? Temos cartórios de distribuição aqui em Fortaleza. Certo. Aqui nós temos 6 cartórios de registro de imóveis. Faça a busca. Né? Não aceite o não como resposta, faça a busca. Não tendo de forma alguma, eu estou falando Fortaleza, mas em qualquer lugar. Sim. Tem que fazer a regularização de passar esse imóvel para o nome da pessoa. Agora, de quem você está comprando? Pronto. Tem que ter um histórico. Essa terra é um terreno? Essa casa? Quem foi o primeiro dono? Para que se possa analisar se é o caso de ser emitida uma uso capião extrajudicial, feita no cartório, ou judicial, para que seja determinado, né, que seja criada uma matrícula. Precisa ter a matrícula. Então, peraí. Então, vamos lá. Eu gosto das coisas... Eu ainda vou botar aqui... Fabi, tu tá me ouvindo aí? Nós vamos arranjar uma lousa, Fabi, aqui, no lugar dessa televisão. Mas fantástico. Olha só, que a produção... Nós vamos botar a lousa da próxima vez aqui.
tudo bonitinho quando tem uma matrícula. Sim. Se não tiver uma matrícula, tem que ter pelo menos uma transcrição. Isso. Eu posso já vender um imóvel direto de uma transcrição ou não? Eu tenho que abrir uma matrícula porque essa transcrição era antigamente. Antigamente. Hoje tem que ter uma matrícula. Então, hoje tem que ser aberta. Então, assim, quando não tem que se criar. Tem que se criar. Mas a partir de uma transcrição. Eu estou admitindo primeiro isso, porque você já foi na questão do uso capião, você já foi na última coisa que é, não tem matrícula, não tem transcrição, não tem nada. Vamos já chegar lá, não tem nada, mas eu quero antes disso, só tem transcrição. O que eu faço quando tem transcrição? Eu posso fazer uma negociação em cima de uma transcrição? Pode, claro que pode, mas aí você tem que regularizar tudo. Tá. Mas a escritura, você me desculpa, mas é porque eu faço esse passo a passo mesmo, porque o objetivo aqui é a pessoa... Esclarecer. Rapaz, agora eu estou entendendo. O objetivo é esse. Tem só a transcrição nesses imóveis mais antigos. Não tem a matrícula aberta ainda. Aí, eu posso já fazer uma escritura só com base na transcrição? Claro que pode. Pode fazer? Sim, pode sim. Menciona a transcrição. Menciona tudo. Aí vai levar essa escritura para o... Cartório de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Isso. Quando chegar lá, ele vai abrir essa matrícula com essa... Vai ter que fazer todo o procedimento. E já abre no nome do novo comprador? Sim, do novo proprietário? Se for tudo fechado direitinho. Certamente. Se você tiver procurado um cartório de notas aí, né, que fez a escritura, que teve todo o rigor, né, de fazer a escritura corretamente, porque tem cartório também. No seu tempo lá de Quarta Zona, você já pegou a escritura... Então, uma situação interessante. Quem trabalha nesse meio, ou que apenas comprou um imóvel em qualquer cartório, teve aquele prazer de receber uma nota devolutiva com as pendências. As pendências. Eu estou com uma lá em casa. Ai, delícia. Eu amo. E então... a pessoa recebe aquilo ali, já fica na força do ódio, já quer falar, cadê o setor jurídico? Do cartório. Aí eu já estive do outro lado, né? Delicadamente, gentilmente, nós vamos tentar esclarecer, só que a pessoa não entende nada, já está na força do ódio, aí não resolve. E então, é isso. Faz esse primeiro passo. E aí, lamentavelmente, os compradores e vendedores sofrem muito justamente por escrituras mal feitas. Aqui em Fortaleza tem os cartórios que eu já conheço, então eu sempre recomendo meus clientes, que é justamente porque já evitam algumas dores de cabeça. A doutora Elizabeth está falando aqui o seguinte, olha, a gente não tem nenhum preconceito contra um cartório de um interior. Tem cartórios muito bons no interior. Estão melhorando devido aos concursos, né? Porque antes nem tinha concurso e tudo. Mas cuidado com essa história de achar que a escritura é um documento menos importante. É a base. Porque é o fundamento. Porque não é a escritura que orienta a matrícula? Sim, a matrícula vai ser feita com base na escritura. A escritura foi toda errada, ou parcialmente errada, dá para fazer a matrícula com a escritura errada? Não faz. Não faz. Na Quarta Zona, principalmente. E acontece isso. Porque tem que ser bem criterioso. É a segurança jurídica do próprio cartório, do próprio oficial, do próprio tabelião. Então, nós estamos no caso de quando tem matrícula, show. Quando não tem, tem transcrição. Transcrição, você faz, leva para o cartório. E quando não tem, é nada. Não tem nada. Não tem matrícula, não tem transcrição. Tem uma pessoa lá que diz que mora lá há 15 anos. O que é que tem que fazer antes de comprar esse imóvel? Sim. Qual é o passo a passo? Primeiro tem que ver como que ele adquiriu essa posse. Se foi foi mansa, foi pacífica, quanto tempo tem toda uma investigação, Paulo. É até complicado especificar, porque tem situações diferentes. Situação geral. Então, basicamente, é isso. A prefeitura, né? A prefeitura, se é lá no interior, uma fazenda maravilhosa, tem que ver a questão tributária, né? Dos impostos, se é o IPTU, se é o ITR, tudo direitinho. E daí, partir para planta... memorial descritivo. Quem faz isso é um advogado com que tem experiência em posse, né? Experiência em uso capião, é isso? É uso capião? O direito imobiliário. Quando o advogado ele é especialista em direito imobiliário, ele abraça, né, muitas dessas questões, certo. Inclusive tributárias, trabalhistas também, empresariais, porque está tudo envolvido, né? Tá. Com riscos de imóveis. E daí... basicamente é isso. Vai ser levantada a documentação, vai ser apresentada, fica a critério da pessoa se vai levar para o
fazer um uso capião extrajudicial, que pode ser feita no cartório, Sim. ou judicial. A gente não vai poder esclarecer aqui todos os detalhes do uso capião, mas basicamente o uso capião é para quê? É para que seja determinada a criação de uma matrícula. A criação de uma matrícula. Esse imóvel precisa de uma matrícula. Uhum. Então, legalmente, porque primeiramente as pessoas não sabem nem a diferença dos cartórios, né? Pensa que entra num cartório de imóvel, vai casar naquele cartório. Uhum. E não é assim. Então, os cartórios são delegações do poder público. Sim. É serviço privado, mas com delegação do poder público. Então, é uma prestação de serviço seríssima, né? Para dar publicidade. Você está falando dos cartórios de registro, né? De todos os cartórios. Todos. Porque tem dois... Quais são os tipos de cartórios? Não, vamos separar. Vamos só resumir. O que é que nos interessa é o cartório que vai de notas, né? Que vai elaborar a escritura pública. Uhum. Que escritura pública é essa? Pode ser a de compra e venda, a dação em pagamento, escritura de divórcio, de inventário. De tudo. Escritura pública em geral. Certo. O comprador, o vendedor, o corretor pode escolher onde fazer essa escritura. Sim. Pode ser em qualquer lugar do Brasil, do Brasil, Ceará. né? Não importa. O importante é que ele registre no cartório de registro de imóveis da sua região. A pessoa não pode escolher qual é o cartório do seu imóvel. Falar, eu acho que aquele cartório é melhor, vou lá. Não pode. Não pode. Por lei. Existe, né, as leis de zoneamento, então é a circunscrição do imóvel. Aqui nós temos 6. 6, em então, Fortaleza. A pessoa obrigatoriamente vai levar a sua escritura certinha para esse cartório, para ser criada a sua matrícula. Então, a uso capião extrajudicial, quem elabora todo o texto, né, o cartório de notas. Né? O cartório de notas. Sim. Uhum. A extrajudicial. Em conjunto com o de imóveis, que vai ser, né, determinado a finalização. Sim. E aí o oficial vai fazer todo o procedimento para que seja criada a matrícula. Estando tudo correto. Oficial aí no caso do cartório, né? Do cartório de registro de imóveis. Registro de imóveis. Agora, quando é que ela pode ser extrajudicial? Porque é óbvio que todo mundo quer que seja extrajudicial. Na verdade, é até melhor perguntar. Quando não dá para ser extrajudicial? Em que situações? Paulo, você me pegou, porque são situações peculiares. Tá. Um exemplo, Paulo. Uma situação dessa não dá para ser extrajudicial. Tem que ir para cartório. Sim. Tem que ir para a justiça. Se não tem a listagem de documentos completa exigida pela lei. Pela lei. Pelo provimento. Sim. Por mais boa fé que os cartórios tenham, é impossível. E o posseiro legalmente, também, né? Por mais boa fé que o posseiro tenha, tem que apresentar o documento. Né? Eu, particularmente, com todo respeito aos meus colegas advogados da área, eu evito fazer extrajudicial. Tá. Eu evito. Para poder dar mais garantia. Eu evito, não é nem a questão da garantia, é por conta... se a pessoa, por algum momento no transcurso, acha que está tudo certinho, se o tabelião, né, que está elaborando os primeiros passos, vê que não tem como ir adiante em algum momento, aí ele vai dizer, não pode. Aí a pessoa vai ter que entrar na justiça da mesma forma. De qualquer jeito. Então, porque graças a Deus pode, né? Porque existe essa possibilidade. Então, o que você está dizendo é o seguinte, são raros os casos de uma posse que pode ser feita toda extrajudicialmente, ou seja... Eu não posso nem dizer raro, sabe, Paulo? Porque, como eu lhe disse, eu evito entrar extrajudicialmente. Eu prefiro judicial, porque o que acontece? Você economiza até tempo, né, com isso. O que acontece? A expertise. Eu tenho um cliente... Ele até é estrangeiro. O imóvel dele, nós estamos no processo de uso capião. Certo. Em 10 meses, nós já estamos inconcluso para a sentença, nós já estamos aguardando. E o vizinho, com a mesma situação, porque eram os mesmos, né? A mesma origem. A origem é a mesma, né? Era de uma gleba maior. 10 anos, Paulo, de 2014. 10 anos tentando o uso Exatamente. capião. E o que você está conduzindo em 10 meses. 10 meses. Mas, assim, olha aí, gente, o que é contratar um especialista? Mas o que é que acontece? E eu tenho compaixão da pessoa vizinha, não posso fazer nada porque não é... Não está sobre a Mas sua... eu tenho conhecimento, porque nós temos acesso, né, aos autos, e está só esperando mesmo impulso, movimentação. Então, o que é que acontece? É chegar no magistrado, explicar a situação, conversar, pedir uma reunião, porque os magistrados, eles, por lei, eles têm que atender os advogados, né? Então, a gente faz essa conversa, explica, e apresenta a documentação, não tem erro.
A documentação tem que estar correta. É a planta, é o memorial, é a RT. E tem todo um regramento para isso, né? A planta tem que ser de tal jeito, né? O memorial. As certidões. Os confinantes. Assinatura dos confinantes. Assinatura dos confinantes. Se você conhece o confinante, vai lá no vizinho, faz uma declaração, pede para ele assinar. Entendeu? Ganha tempo. Eu vou esperar o oficial de justiça, vai levar meses um expediente desse, gente. Eu conheço, vou lá. Já vou, falo, é um condomínio, falo com o síndico, fica tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, você falando o que é que podemos adiantar para evitar tudo isso, né? O contrato, um contrato maravilhoso, um contrato bem feito, bem claro, para não ter perigo, né? Deixar consignado lá uma multa, uma mora, um limite. Eu, como advogado, a primeira coisa que eu quero saber é onde é que eu te encontro. Eu quero seu e-mail, eu quero seu telefone, eu quero até suas redes sociais, eu quero saber onde é. Porque se der algum problema, a gente tem que facilitar a vida da justiça, do oficial de justiça. Quando você diz eu quero saber suas redes sociais, você está se referindo ao quem? Ao confinante? Está se referindo ao cliente? Ao vendedor. Ao vendedor, posseiro. Eu quero saber quem esse homem é, essa pessoa é. Porque no caso de algum problema, ele desaparecer, a justiça vai ter que encontrar. Sim. Porque no contrato, a gente coloca o e-mail, o telefone, o WhatsApp. Entendi. Porque você está admitindo aí a hipótese de se comprar antes do uso capião ter sido concluído, não é isso? Existe essa possibilidade? Eu não estou falando nem só da uso capião, estou falando no geral. Geral. Cuidado que você tem de ter um contrato com a identificação correta das partes. Certo. Então, basicamente é isso. Tá. Nós falamos aqui, o que nós falamos aqui basicamente foi o seguinte, só para a gente fazer uma síntese aqui e um resumo. A primeira coisa que a gente tem que procurar é a matrícula. Sim. Se não tiver, tem a transcrição. Se não tiver nada disso, você vai ter que ter um processo para abrir uma matrícula. E normalmente esse processo é por meio de um uso capião. Sim. E que você disse foi, o ideal é que seja extrajudicial. Na minha opinião. Desculpe, judicial, perdão. Na sua opinião, que tem que ser judicial. Muito bem. Aí nós vamos, então, agora para as situações do dia a dia. Tá certo? Situações do seu dia a dia. Nós não vamos contemplar todas, não tem tempo para isso. Mas, assim, que você já experimentou, que você já viu, de negligência na hora desse processo de compra, de não ter observado na matrícula, uma determinada situação que impediu, ou seja, um contrato que foi mal feito, que desconsiderou tal coisa ou outra. Que coisas você consegue lembrar aí, situações que você consegue lembrar? Eu estou me lembrando aqui só de umas 12 ou 15, mais ou menos. Meu Deus do céu. Espólio, por exemplo. Dá as situações aí de espólio. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Vamos primeiro dizer o quê? O que é espólio? Tá, vamos. Quando uma pessoa falece, que tem bens, né, imóveis, falece. Faleceu, ela tinha bens imóveis. O espólio é o conjunto de bens, né? Então, vamos delimitar só nos imóveis, né? Isso, só nos imóveis. Então, a pessoa falece, tem que fazer um inventário. Pronto. Inventário é o estoque, de bens. Né? Inventário é o estoque. Né? É a lista dessa... Sim, faz o inventário e a partilha de bens. Como isso aí vai para cada um. Que pode ser... Igualmente, o uso capião pode ser extrajudicial, como pode ser judicial. O inventário ele pode ser feito só no cartório, mas existem restrições. Tudo existe restrição. Tudo tem restrição. Ou pode ser feito via judicial. Ao contrário da uso capião, eu amo fazer inventário extrajudicial. Que maravilha, é tão rápido. A demora... Agora, não tem litígio, né? Não tem. É maravilhoso. Só pode fazer, não tem menores. Isso, exatamente. Não tem problema, as partes estão tudo resolvidas e tudo assim. Todo mundo adulto e ciente. O que demora só um pouquinho é a questão da Cefaz emitir, né, o valor para ser pago do imposto, né, do ITCD, né? E então é maravilhoso. Feito o inventário, a partilha de bens, se a família, né, todo mundo de acordo, faz. Teve uma situação, acho que até comentei com você, que nós tivemos uma situação dessa, um inventário lindo, maravilhoso, só que na hora da partilha, no decorrer, né, do procedimento, um dos herdeiros faleceu. Quando acontece isso, obviamente, a sucessão hereditária, né? Aí vem os herdeiros para agregarem, né, na divisão da partilha. Sim. Nem todas as famílias são iguais às nossas, né? Unidas, maravilhosas. Sim. Né? É raro, mas acontece. E aí,
quando um desses herdeiros não quer passar a parte para o outro, quando apenas um desses herdeiros não quer que seja feita a venda do imóvel para que seja feito o rateio, tudo isso são impedimentos que só podem ser resolvidos diante de uma ordem judicial. E é aí que nós entramos. Eu sempre falo para os meus clientes que a melhor solução é sempre uma composição amigável. Com certeza. Você poupa tempo, energia e dinheiro. Alguns casos não acontecem. Então, pior acordo é melhor do que uma boa briga, né? As famílias, né, por questões sentimentais, querem brigar. Não vamos... Aí o juiz vai determinar a dissolução do condomínio, para que cada um tenha o seu direito. Não vai vender o imóvel, vamos continuar brigando. Não tem problema. Vamos fazer um leilão judicial. O juiz manda vender. Aí lá é a parte que vem, né? Nossa, essa é a pior. Do perito. Inclusive, eu tenho até uma perícia, vou acompanhar uma perícia para ver a avaliação e tudo. Se alguns herdeiros se sentirem prejudicados, né? Para poder entrar na justiça. Enquanto isso, se alguém estiver ocupando o imóvel, tem que pagar o percentual de aluguel para a pessoa que está sendo prejudicada. Eu estou com um caso desse. Se você está usufruindo, ok, mas eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. Se não estiver pagando, não tem problema, está correndo juros e correções monetárias. Desde que o advogado tenha o cuidado de fazer esse pedido. Eu estou com um caso desse aí de um irmão que está cobrando da irmã que continuou no apartamento que era dos pais, cobrando o aluguel dela porque ela está usufruindo. Sim. Então, né, a parte que caberia a ela. Então, se não for disputar a venda, vai para leilão. Como você diz, a melhor coisa é conversar e resolver. Me diga uma coisa, me diga se eu estou fazendo errado. Uma senhora que é herdeira de um espólio, ou seja, tem um espólio lá, e ela é uma das herdeiras. Ela não é meeira. Ela não é meeira, né? Ela é só herdeira. Ela é só herdeira. Tá. É filha. E aí ela me liga dizendo, estou com 2 imóveis para vender que eram do meu avô. Tá certo. E ela é herdeira, no caso, porque a mãe e o pai já... Sim, então sim. ela é herdeira, né, não sei se é direta, não é direta, não é indireta, né? Mas é herdeira. É uma das partes da herança, porque ela está representando os pais que seriam os herdeiros naturais, né? Aí, muito bem. Aí ela disse, olha, os imóveis são esses, e aí e o preço é esse. Eu disse, perfeitamente. O que é que eu preciso somente? Eu preciso do seguinte, eu preciso que você me mande a matrícula do imóvel. Ela quer que eu venda. Atualizada. Bom, boa lembrança, porque eu tinha... Quando você estava falando sobre as matrículas, eu aqui atualizada, não adianta a pessoa mandar... Olha, eu tenho uma matrícula aqui, mas nunca mexeram nela, não. Perigo. Ave Maria. Eu tenho uma matrícula aqui que ela é antiga, ela foi tirada em 2016, mas de lá para cá não aconteceu nada. Não dá para acreditar, né, nisso? Tudo pode acontecer. Tudo pode ter acontecido. Até uma coisa que nem ela sabe. Sim, claro. Que já aconteceu. O proprietário não estava usando de má fé. Disse, não aconteceu nada. Quando a gente tirou a atualizada, ele viu, o que é isso? Uma notificação, ou seja, foi anotado, veio da justiça e foi anotado. Legal, que ele nem sabia. Aí, então, eu disse para ela, me mande a matrícula, me mande o inventário, a escritura de inventário aberta, para eu saber quem é o inventariante, porque eu preciso de uma autorização de venda assinada pelo inventariante. Estou errado? Coisa mais linda, está perfeito. Esse é o caminho. É, claro. Por uma simples razão, microfone. Por uma simples razão. Esse herdeiro me autoriza a vender o imóvel. Aí eu vou lá, arranjo o comprador, chego, e o que é que pode acontecer? Você vai preso. Tô brincando, Paulo, você não vai preso nunca. Primeiro que eu não vou fazer isso, mas alertando aqui as pessoas. Gente, olha, isso é tão... Me dá um desespero tão grande, sabe? Porque pra gente é coisa básica, né? Mas as pessoas ignoram. Você agora aí, comprador, me desculpem eu estar falando um pouco mais disso, mas é porque é meu dia a dia, todos os dias. Sim, sim. Eu trabalho num setor de emergência do IJF. Gente. Não, entenda? Estou fazendo uma comparação aqui. É só chegando o caso, tá entendendo? Motoqueiro com a perna quebrada, não sei o quê, ou seja, eu estou falando um pouco mais aqui, eu peço até desculpa, porque não é o meu métier. Não, imagina que é isso. Mas é porque me dá um desespero. Quando eu vejo, por exemplo, um cliente que foi assessorado por um colega corretor que não teve a menor preocupação de dar... Que quer a comissão a qualquer custo. O compromisso dele é com a comissão. Aí, ele não tem, primeiro, autorização de venda para vender aquele imóvel,
corretor não tem autorização de venda para vender o imóvel. Ele andou com o processo falando só com um dos herdeiros. Gente. Quando chega na hora de assinar, tem que assinar todas as partes. Anuência. De todos. E aí não tem anuência. Ou seja, você, comprador, você simplesmente perdeu. Por isso é que... Lembra quando a gente fez a recomendação? Você está diante de um corretor? Ótimo. Pergunta, quem é o seu assessor jurídico? Quem é a sua consultoria jurídica? Quem é que está te dando o suporte jurídico para poder a gente avançar nisso aqui? Então, espólio. Voltando para essa questão do espólio. Muitas vezes você precisa judicialmente de uma alvará. É isso? Sim. Tem um alvará. Como é que é isso? Alvará de quê? É uma autorização, né, judicial do juiz, do magistrado, para que você possa fazer qualquer negociação, dando ciência nos autos, né, para todas as partes ficarem cientes, que o processo vai caminhar dessa forma. Quem é a única pessoa do espólio que pode responder pelo espólio? O inventariante. O inventariante, ele é legalmente constituído para representar o interesse dos demais. Ele é um dos herdeiros? Não necessariamente. Pois não é isso, gente, que eu estou agora nessa situação. Essa pessoa que veio me falar, não, mas a gente já acordou tudo. Eu disse, então tá bom, quem é? Opa, desculpa, já ia levando a caneta aqui. Olha só, eu fico tão louco da vida que a caneta já ia voando aqui e tudo. Aí, sabe o que ela me disse? Essa pessoa, ela me disse, eu perguntei, quem é o inventariante? Não, ele foi nomeado pelo juiz. Por que ele foi nomeado pelo juiz? Porque a gente não se entendia. Pronto, do jeito que tu está fazendo aí, assim, respirando aqui, diz, minha filha, se já foi nomeado por um juiz, aí você imagina. Você acha que vai ser fácil simplesmente eu chegar com um preço e todo mundo... Mas ela tem corretores e corretores, né, Paulo? Eu nem peguei o imóvel. Não pega. Eu nem peguei o imóvel para vender, gente. Tá? O tamanho é o rigor que a gente precisa ter nesse tipo de situação. Estou errado, doutora? Tá certíssimo, Paulo. Eu já estive em audiência judicial, obviamente, para discussão de inventário, que o juiz foi necessário requisitar a força policial no fórum para apartar a briga. E o advogado, né, tem que manter a compostura, todo mundo, gente, pelo amor de Deus. É isso. E isso com pessoas com imóveis de alto padrão. Alto padrão? De alto padrão. Então, assim, a gente não leva nada, né, gente? A gente só leva a paz. Então, o ideal é respirar fundo, tentar fazer direitinho, contratar pessoas corretas para dar todo o suporte, a tranquilidade, a segurança jurídica. Que tipo de regularização? Porque, assim, tem gente que compra com todo cuidado, vê as pendências e não tem problema não comprar com pendência, desde que você saiba. De forma alguma. Desde que você saiba quais são. Que tipo de regularização hoje, antes da compra, você está envolvida agora? Você está lembrando aí? Você lembra de alguma, só para poder dar aqui um exemplo para a gente? Sim, tranquilamente. Vamos lá. Nossa, são vários. Lembra aí de Prefeitura. A pessoa comprou aquele terreno, construiu lá a sua casa, mas aí ela quis aumentar um pouquinho, né? Fez um puxadinho aqui, uma área na casa, na construção. Tem que ir na prefeitura, acrescentar isso, fazer. Aí lá vem o engenheiro, fiscalização, passa isso para a matrícula. São as averbações. Existe não a verba, desculpa. Verba, né? E é isso. Comprou só o terreno. Gente, quer vender, mas construiu a casa, mas a matrícula só está averbado. Só está registrado o terreno. Vocês estão entendendo aí? Primeira coisa, vamos fazer o quê? Averbar a construção. Averbar a construção da casa. Aí faz como? Engenheiro. Aí o processo precisa de um programa, de um episódio aqui só para explicar isso aí. Mas olha o que a doutora está falando. Eu estou comprando essa casa. Cadê a matrícula? Está aqui. Cadê a casa? Não está aqui a casa. Sim, meu filho, a casa está aí, mas aqui, ó, no documento, cadê a casa? Ela não existe. Isso. Só existe o quê? Só a planta do terreno, isso. Só o terreno. E nada impede que seja vendido, não tem problema algum. Contanto que a pessoa tenha o cuidado de dizer no contrato, na construção não averbada, segurança jurídica, você tem que se precaver. Não, mas a gente... Palavras se perdem ao vento, então deixa tudo escrito, assina. Contrato assinado, 2 testemunhas. Não pode ser parente, inimigo, amigo íntimo, inimigo, não pode, tem que ser a pessoa
com a assinatura validada, digital ou no cartório. Essa questão da assinatura digital tem que ter cuidado. Alguns cartórios não estão aceitando. Cartório de quê? De registro ou de escritura? De notas? De notas. Não estão, é? Alguns. Mas os que aceitam pelo e-notariado ou pelo ICP. Ou seja, não é aquele que... Não é no GovBR. O Gov não aceita. Tem que perguntar o cartório que você vai, para não perder tempo. Vai que a pessoa mora em outro estado, por alguma situação, é um procurador, procuração só vale por 90 dias são agora. Duas coisas distintas. Assinatura eletrônica é uma coisa, assinatura digital é outra. São duas coisas exatamente. Duas coisas. As pessoas confundem e acham que qualquer assinatura eletrônica ela é uma assinatura digital. A digital, ela que tem que ser e-notariado e pelo ICP. Alguns cartórios têm esse cuidado, né? E a assinatura digital... É tão interessante, Paulo, que quando nós vamos peticionar nos processos do sistema da justiça, se aquela assinatura, por exemplo, o GovBR, ela não tiver validada, se o aplicativo da pessoa deu qualquer erro, o ESAG, o PJE, ele bota o documento em branco lá. Sem assinatura, ele filtra. Tá? É impressionante. Porque, não sei se vocês sabem que quando se faz a assinatura pelo GovBR, ele toda vida que você levanta um documento, ele já reconhece que documento é esse e já diz, inclusive, as pessoas que já assinaram naquele documento. Exatamente, é muito sério. É sério. Mas você tem que ter cuidado com a validação. Porque você assina, aparece a sua assinatura lá, você salva o PDF, mas ela não está validada por algum motivo. E o próprio sistema, ele fala, tem falha na assinatura, você tem que ir validar. É tanto que tem essa opção no próprio site. E tem outros também. Mas eu acho que é importante a gente mencionar isso, já que a gente está falando de contrato, a assinatura é fundamental. Uma assinatura que não tem validade. Tem algum, assim, você lembra de alguma outra situação que você esteja envolvida aí e esteja precisando regularizar? Você esteja já trabalhando aí nessa regularização de alguma outra... O que é que acontece? A nossa vida é dinâmica, né? Ela muda o tempo todo. Então, nós estávamos com um negócio em fechamento, uma transação imobiliária, e o casal simplesmente decidiu se separar, se divorciar. Então, no curso dessa sim. Dessa então, tudo muda, né? Porque tem que ver a questão do regime de bens, o nome da pessoa, né? Quando é feito no cartório, o divórcio, que é maravilhoso também, uma semana a pessoa está divorciada, então a pessoa já muda o nome, a documentação tem que mudar tudo, porque tudo isso vai, né, para... E aí o que é que aconteceu nesse caso aí? Teve que fazer todas essas... Aí para, né? Porque tem que fazer Pois sabe o que eu fiz uma vez? Eu disse, rapaz, não se separe agora não. Se separe de corpos, mas continue casado. Não, por conta da Venda o imóvel. Venda o imóvel. Justamente, tem que parar para ver o que é que vai fazer, né? E depois vocês deem entrada em todo esse divórcio aí, e tudo mais. Porque tem que fazer a partilha. Porque tem que fazer partilha, não sei o que. E um perigo, Paulo, já vi isso também, que você até tinha mencionado, que é que a gente vai lembrando, né? Depois de fazer, eu não quero pagar o imposto de doação na hora do divórcio, né? No que vai fazer, mas você vai fazer a partilha, tem que fazer pagar o imposto. Pagar o imposto. Se vai fazer uma doação, também vai ter que pagar o imposto. Aí a pessoa, nunca vou pagar o imposto, não. Aí não menciona. Aí depois vem. Volta, e vem muito mais caro. Isso é como colocar, assim, uma bola debaixo de um tapete. Tem uma hora que você vai bater você vai tropeçar. Alguém vai tropeçar nisso aí, né? Como é que é esse negócio da estratégia, né, que você mencionou antes, doutora Elizabeth, sobre a estratégia tributária, né? Como é que isso é um tema que você gosta, não é isso? Como é que é esse negócio aí de estratégia tributária? O que é isso? Então, não é nem que eu goste, não. Mas porque faz parte, né? Faz parte. O que é que acontece? Agora, principalmente, estão aparecendo muitos casos na Fazenda Pública de pedido de compradores da restituição da diferença do imposto de ITBI, né? Porque o fisco determina o valor. Certo. Ele faz estimativa no valor venal do imóvel e aí ele vai e lança a DTI para você pagar. Você vai lá e paga. Só que ele lança, né? Ele faz essa estimativa. A DTI é a declaração de transferência, né? Ela tem que pagar. Que gera o ITBI, né? Que vai a guia, né? Que vai gerar a guia para a pessoa pagar. Isso. E daí a pessoa descobre, depois que paga, que pagou a mais. Falei, poxa, se eu comprei o imóvel por R$200 mil,
Só que o fisco me cobrou o ITBI baseado no valor de mercado, como se fosse 560 mil, um valor bem acima. Passei por isso agora. Aí a pessoa, né, prejudicada vai judicialmente. Por quê? Se ela for administrativamente pedir isso, provavelmente vai ser negado. Não estou dizendo que vá, né, mas provavelmente. Mas ela pode fazer. E já é pacificado. O STJ pacificou. É novo, né? Não tão novo. Mas continue. Até quem quiser pesquisar, foi assentado, né, consolidado o entendimento através de recursos repetitivos, o tema 1113, que o STJ disse, olha, o valor do ITBI é baseado no valor do mercado. Do mercado. Porém, se o fisco não fez um processo administrativo previamente, antes de cobrar, dizendo, né, qual é esse valor de mercado, ele não pode simplesmente arbitrar, porque viu no Google, na internet, ou qualquer lugar. Ele estimou da forma que ele, unilateralmente, o STJ não pode. Ele não pode se basear no valor de IPTU. O IPTU não é base nem para o piso, né, tributário. Não pode. O valor venal é abaixo. Não pode. E aí, tem que ser em cima do valor da venda, da compra. Então, o ITBI ele tem que ser calculado em cima de quê? Do valor... Da escritura. É o valor da escritura. Se as partes, se o contribuinte declarou que comprou por 200 mil, o STJ disse, presunção de que esse valor é a boa-fé da pessoa que declarou. Se o fisco disser, não é boa-fé, então prove através de um processo administrativo. O STJ é lindo. Depois você veja esse tema. Agora me diga uma coisa, aqui em Fortaleza não estão praticando isso, não. A prefeitura continua, continua recolhendo o ITBI, continua calculando o ITBI com base no valor que ela atribui. Unilateralmente. É isso que eu estou lhe dizendo. Atualmente, nas varas das fazendas públicas, os contribuintes estão ingressando judicialmente para pedir essa diferença. Porque só vale a pena quando o valor é significativo, né? Exatamente. Mas, Paulo, o valor significativo para mim é de uma forma, para você é outro. Então, assim... tem que ver mesmo, porque se você ingressar judicialmente é um desgaste emocional, você vai mexer na máquina judiciária, então você tem que ver o advogado que vai fazer isso. Então, se o valor for expressivo, a pessoa pode discutir, mas o cuidado se ela tiver de se precaver antes, né, mesmo de emitir, falar, olha, vai lá na Cefim e já vê isso, olha, o valor do mercado, não custa nada tentar. É a questão da prevenção. Eu consegui recentemente uma redução do cálculo do valor da ITBI, reduzindo o valor do imóvel, que é assim, o imóvel foi vendido, vou atribuir aqui valores, por 1 milhão. Foi vendido realmente por 1 milhão. Sim. A prefeitura chegou e disse, não, esse imóvel vale 1.300. E cobra em cima. Cobrou em cima. Eu cheguei, mandei o contrato, mandei mandei as outras negociações que tinham sido feitas no mesmo prédio. Certo. Dizendo que o valor compatível era esse. Mesmo assim, a prefeitura não aceitou e ainda reduziu, mas reduziu para 1.150. Tinha cobrado em cima de 1.300. O valor real era 1. Mas não abriu mão. Mas não abriu mão e botou 1.150. Eu disse, você quer continuar brigando? Porque você vai parar o negócio. Você vai parar o negócio. Porque você pode até pagar o ITBI depois, né? Mas você vai pagar mais, né? E assim, Paulo, a gente sabe que eles não estão preocupados, não, né? Porque eu posso pagar o ITBI no registro. Sim. Mas aí eu não pago mais 2%, eu pago 4%. 4%, exatamente. Quer dizer, aí, gente, aí não vale a pena, que a gente fica... Essa aí seria, na minha opinião, uma ação coletiva. Deveria ser uma ação coletiva. Eu assim, estava lembrando também, a gente está falando muito de compra e venda, né? Mas de leilão acontece a mesma coisa. Sim. Que o fisco cobra sem a base da arrematação. STJ. Não pode. Como é que pode, meu Deus? Tem que ser... É o valor da compra, da transação. É isso. Mas Eu sei não, viu? Eu tô começando a achar que você tem razão. Acho que eu devia ser advogado mesmo. Eu gosto dessa matéria, rapaz.
Eu gosto dessa matéria, porque não sei se é o senso de justiça. É o senso de justiça. Mas deixa eu falar, esse programa já é você está ajudando bastante. É informação, conhecimento. Mas a gente não pode se calar, Paulo, que eu vejo muitas pessoas dizendo assim, deixa para lá. Essa história de deixa para lá é tudo que os maiores, né, os beneficiados querem, né? Essa minha conversa com você aqui agora está me dando uma ideia. Eu vou levar para a direção do programa, lógico, né, para a emissora e tal e tudo. Mas, por mim, agora eu estou tomando a decisão, conversando com Vossa Senhoria. A cada 4 programas, um vai ser com um advogado aqui. Ai, que maravilha! Vai ser sobre direito imobiliário. Gente, é fundamental. Vou fazer uma grade, vamos fazer um curso aqui de pós-graduação sobre direito imobiliário, que é para ajudar as pessoas, porque, meu Deus, ficam muito vulneráveis. Ô, Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. Você está falando de ajudar aqui o telespectador, os operadores. A audiência. Mas deixa eu falar. Existem situações que até mesmo dentro dos cartórios, eles não se entendem. Então, a gente precisa sentar para conversar. São casos que são emitidos para a Noreg para ser discutido, entende? Teve uma situação de uma sessão de direito que eu fui para a Cefaz, e eu tive uma reunião com os auditores. Você tem noção? Reunião com os auditores? Uma reunião com os auditores. Nossa. E aí eles falaram, vamos chamar aqui os mais antigos. Né? É maravilhoso, maravilhoso. E porque eu fui levando jurisprudência nova, né? Certo. Jurisprudência nova, alteração de lei, porque muda constantemente. Sim. E aí nós entramos no consenso. Obviamente, eu fui para reduzir, né, os custos do meu cliente. Sim. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Administrativamente. Parabéns. Doutora, como é que as pessoas lhe encontram? Rede social, por exemplo, Instagram. O que a pessoa bota lá? Elizabeth Ramos Brasil. Elizabeth Ramos. Elizabeth com S e com TH. S, com TH. Elizabeth, Bet com B-E-T-H, né? E tudo junto, Ramos. Elizabeth Ramos. Aí ele encontra. Não tem erro. Muito obrigado. Passou rápido, né? Hein? Já acabou. Já acabou. Você que tinha 10 minutinhos só. Passou rápido. Gratidão, Paulo. O tema é muito amplo. Nós nem fomos a fundo, né? Tanta coisa aqui. Não dá, doutora, não dá. É muito amplo. A frustração, você não tem ideia de como eu fico frustrado quando eu termino esse programa. Marcar a segunda, marcar a próxima, só uma próxima vinda. Muito obrigado. Sempre um prazer. Deus continue lhe abençoando e lhe usando muito aí para ajudar, porque você está nesse papel de tirar as pessoas do incêndio, do poço. Então, algumas estão desesperadas. Isso. Chega a gente lá, assim, não chega? Muito. Mas sem esperança. O melhor de tudo seria prevenir, né? Mas é isso. Mas se não tem, a gente dá. Vai lá e resolve. Para tudo tem um jeito. Esse é o Casa Concreta. O nosso objetivo é exatamente esse, o de fazer com que você seja orientado, orientada, para fazer uma transação imobiliária, uma compra, uma venda, uma locação, um investimento, mas de forma segura, porque Casa Concreta, o seu lugar para você concretizar os seus sonhos. Não é só sonhar, não, é concretizar os seus sonhos. E esse foi mais um episódio espetacular. Parabéns, doutora, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio, mas, se Deus quiser. Você sabe disso. Obrigada.